Oi, gente, estou aqui para mais um vídeo. Espero torcer para que todos vocês estejam bem. Este vídeo aqui é para responder perguntas. Então, eu tenho aqui perguntas do Hugo, né, sobre a Matrix, sobre o ego, né, sobre a verdade. Então, eu vou, né, estar comentando um pouquinho sobre plano astral, né, falar um pouquinho sobre plano astral, sobre os nossos atos que a gente toma em plano astral, porque às vezes, né, a gente faz coisas que não faria, né, em vigília. Então ele coloca essa questão também, né, principalmente em sonhos, acaba sonhando que a gente está fazendo coisas que jamais faria em estado de vigília. E então vou estar comentando um pouquinho sobre isso. Então eu vou estar lendo aqui e respondendo por etapas, né? Então ele comenta aqui, ó: tempos atrás ouvi a frase: a verdadeira liberdade não está no fim, mas no princípio. E no fim, digamos que o princípio é a presença eu sou. E o fim é esse personagem aqui da Matrix. E os meios é o vital, o astral, e o mental e o ego, que é o ego. Tive um insight de que nosso corpo é uma bateria nesse ego, e que está no mental e no astral. Nesse ego, nós também aqui presos na samsara, porque quer sempre ter a bateria, que é o nosso corpo, onde ele, o ego, se alimenta para ter continuidade lá no mental e astral através dos corpos físicos. Vejo então que a Matrix se estende até o astral e o mental, porque em meus sonhos cometo atos horrendos que abomino. E aqui em vigília, não. Então aqui no fim da terra, no fim, na terra faço conexão com o princípio que é o eu sou. E observando os pensamentos, sentimentos, transformo o astral, o mental e os meus comportamentos através da percepção e compreensão do que é. Então, assim, né, sobre a Matrix ela se estender, sobre essa frase que ele ouviu, né, a liberdade não está no fim, mas no princípio, porque o princípio a gente é a essência pura, né, quando você, digamos, entre aspas, é criado, né, e está ali uma página em branco, então seria isso a liberdade. Assim, na verdade, não há nem fim, não há nem princípio e nem fim, né, a gente tem começos e términos de histórias, né, então, assim, a gente não deveria se confundir, né? Como falei, a gente está ganhando experiência aqui, é é o todo se movendo, né? E nós aqui, se nos colocamos em algum ponto de observação e vamos, né, experienciando as transformações daquele ponto, né? Cada um do seu ponto. Depois eu acho que a gente compartilha todas essas experiências. E, e no começo não há nada, né? O começo de uma história é uma página em branco. Então não tem como você ter dados de comparação nem nada. Então a liberdade, ela é digamos assim, uma ideia, né? Liberdade é quando você pode, você não está preso a nada. Né? Aqui a gente tem a ideia de estarmos presos ao ego, porque a gente se prende à história do ego. Né? Então nós, digamos, criamos a nossa prisão. Claro que tem a manipulação da Matrix. Né? Então aí sobre o ego, ele se alimenta ele se alimenta dessa realidade, é porque isso é tudo o que ele é. Então, dando exemplos, a gente já sabe como a gente é, o ego ele é criado, né? A gente nasce aqui, então ele vem toda aquela programação que configura a nossa personalidade que vai viver aquele personagem. Então, esse é o ego. O personagem é o ego, né? É como um personagem de um filme. Acabou o filme já era. Então, ele vai fazer de tudo para que não acabe esse filme. Então, se o ator começa a se confundir que é o personagem que está fazendo o filme, ele vai fazer de tudo para o filme não acabar. Né? E prolongar aquele filme, prolongar aquela série, porque não quer que aquilo acabe, porque aquilo é o fim dele. Né? Então, se a pessoa que está vivendo aquilo está identificada com família, com raça, com religião, com time de futebol, né? Ele não vai querer que isso acabe. E o que alimenta toda essa realidade dele? A essência, né? Como ele fala, o eu sou. O que você é antes de encarnar. Você que traz essa energia, encarna aqui. Aí você pega emprestado o revestimento físico, né, da Terra. Só que você alimenta isso energeticamente. Né? Além, né, do corpo próprio, ele tem o alimento da Terra. Mas nós temos esse alimento do ego, de realidades físicas, né, nós que criamos, ele vem internamente. E a gente faz acreditar que a gente precisa do alimento externo também. Né? Então essa parte é essa, né? E a parte dessa matrix de estender a outros planos se estende, né? Ela estende porque a questão é a situação da Terra, né? Os humanos que estão ignorantes, então vem muitos seres de outros planos, vêm, né, usufruir daqui. Então
se a pessoa ela sai ignorante, ela vai ser utilizada, seja para que plano ela vai. Claro que a questão é energética. Se a pessoa ela eleva a vibração a um nível tal, ela vai sair dessa zona de vibração dos parasitas. Então, enquanto ela estiver nessa zona que estão os parasitas, ela vai ficar presa à Matrix, porque eles vão vir e vão enganar. Você vai desencarnar, vai vir um anjo, né, lindo, só que no fundo é um reptiliano, é um insectoide, né, é outro qualquer coisa que não eles. Ou seja, prolonga a Matrix, é a mentira, estão te enganando, né, que pode inclusive tomar a aparência de parentes para enganar a pessoa. Né? Então, assim, o astral é praticamente isso, né? Eles dominam essa região. Né? Então, as pessoas elas vão para o astral, pensam que estão se espiritualizando, muitas vezes elas estão, né, adentrando cada vez mais nessa Matrix, nesse Maya. Né? Então, a questão do plano mental, o plano mental ele já é bem mais sutil. Né? A gente tem aqui o que a gente chama de mental inferior, que eu diria é a nossa mente sendo usada apenas para questões materiais. Quando a gente começa a usar o mental, a nossa mente, para evolução, a gente já atinge o mental superior. Né? E lá não tem Matrix, porque a gente já está arrumando, digamos, a brecha para a gente sair. Né? Então, isso aqui já está vindo de lá, não está vindo daqui para lá. Né? A gente conseguiu nessa ligação. Então, eu acredito que no mental superior já não tem a Matrix. Agora, se a nossa mente está sendo ocupada só para coisas corriqueiras, né, só para tarefas aqui da Matrix, aí, né, é o mental também, só que o mental dito inferior. E por que a gente faz coisas, né, em sonhos, às vezes até sonhos lúcidos, né, às vezes até em projeções as pessoas acabam fazendo coisas no astral que não faria, né, aqui no plano físico. Então, muitas coisas é porque aqui a gente tem leis, né? Então, aqui a gente não pode fazer qualquer coisa que a gente faz, tem a punição, né? E lá parece que a coisa é mais livre, né? Porque a coisa no astral é uma zona total. Mas o que acontece assim, né? Porque não por esquisito, né? Não porque por medo de ser punição, mas porque a gente acaba se levando, né? O que acontece? A princípio, não devemos nos culpar por nada, né? Nos culpar por nada, nem pelo bem que a gente faz, nem pelo mal que a gente faz, né? A única coisa que você deve é buscar autoconhecimento, se tornar cada vez mais consciente, e as coisas que você considera ruins, né? As coisas que não são para o bem, né, do coletivo e de você próprio, você vai excluindo aquilo. Falou que eu não quero mais isso, né? E com o tempo, você vai deixando aquelas coisas. Né? Ou seja, você faz o trabalho de autoconhecimento, de limpeza energética, né? E uma hora você não vibra mais com aquilo. Né? Ou aquela vibração não é o suficiente para te atingir. Porque a questão é energética. Né? Vibrações são energias. Então aqui nós estamos, quando a gente encarnou aqui na Terra, você tomou contato com uma gama de energias imensa. Né, de baixa vibração. Então nessa baixa vibrações vai ter ali ciúmes, ódio, inveja, vingança, tem todos esses sentimentos. E se você adentra uma zona que tem muito aquilo, vai impregnar você e aí vai ter um conflito, né, com o seu mental. Só que aquilo vai atingir seu mental e você vai começar a ter pensamentos negativos. Né? Então assim, por isso que não dá para se condenar, porque é uma situação do meio, né, que você encarnou aqui para ajudar a transmutar tudo aquilo. Então estamos nessa luta. Então se você acaba cedendo de vez em quando, é normal. Né? Principalmente no astral, porque quando a gente sai em astral, muitas vezes você baixa a consciência, seu mental ele praticamente desliga. Né? Porque você não fica consciente, você fica meio que sendo levado pelas energias. Então aí vai depender de outras questões, outros fatores, né, para te tirar dali ou para te ajudar. E assim, da margem à interpretação, o sonho não é o que ele é. Muitas vezes é o que a mente interpretou. Né? Muitas vezes você foi ajudar alguém, talvez ajudar alguém que estava naquela situação, e a mente, como as energias acabam meio que se fundindo, né? Ou às vezes a pessoa é um médio de transporte, né? Ela dá passagem, mesmo no astral, né? A pessoa dá passagem. Né? E aí ela se confunde com a pessoa que ela estava ajudando. Né? E a mente vai interpretar como? Ela vai vir acordar assustada, com medo, né? E muitas vezes pensando que fez tudo aquilo. Né? Então, assim, é muita coisa que pode acontecer em astral. Né? Mas o que acontece de fato é que a gente, de uma forma ou de outra, a gente toma contato com essas energias. E digamos que nós nos rendamos mesmo, de fato. Né? Que a gente vai lá, acaba brigando, acaba matando pessoas, né? Acaba indo em orgias, que é muito comum. Aqui, né, nós temos desejos. Nós temos essas energias, nós temos raiva.
né? Queira ou não, acho que todo mundo tem raiva, tem um pouquinho ali de raiva, né? Quando se alguém vem te provocar, né? Se alguém te fecha no trânsito, a pessoa te fecha, aí você vai ver a pessoa tá falando no celular e ela te xinga ainda porque você buzinou, né? A pessoa quase te mata ali, né? Digamos que você estava ali ou seja, é normal que você tenha uma raiva, você vai xingar ela, vai revidar, né? Vai querer até brigar de repente, né? Porque a pessoa vem, ou seja, o ego ele se dói, né? Fala, nossa, tá errado, né? E quer. Então assim, uh, dependendo do tantinho de raiva, quanto mais raiva você tiver, mais reativo você vai ser. Agora, quanto menos, mais você vai ter aquele controle. Falar, ok, né, o outro ser está totalmente consciente, né, não vai me infectar com aquela energia. Né, eu já consegui me desviar, né, eu vou seguir meu caminho. Né, que é a atitude mais positiva que você toma. Né, você pode tomar uma atitude, vamos supor, que nem por experiência própria. Né, quando eu tomo uma fechada, eu costumo dar aquela buzina, mas não de raiva, mas para acordar a pessoa. Falar, acorda porque tem gente aqui, você não está sozinho. Né, mais para dar esse aviso. Né? Então, às vezes, se dá aquela cornetada, aquela buzinada para a pessoa, né, ver, ficar atenta. Né? Não porque você fica com raiva. Então, assim, é muito variadas as atitudes que nós podemos ter. Né? Eu já tive atitudes mais raiva, quando a pessoa pula na sua frente, às vezes a pessoa vê que você está vendo e se joga, né? O PDS faz muito isso, né? Vê que você está vindo, mesmo assim ele se joga na frente. Né? Você tem que aí é complicado, porque a gente bota em risco ele quer se matar e bota em risco a sua vida também. Então, dá um certo nervoso. E digamos que você pegue no astral, o pessoal que está aí para tentar prejudicar o nosso trabalho, né, os pessoal que vem aqui para mudar, para transmutar toda essa energia, eles, eles vão pegar mais em cima de quem está fazendo esse trabalho, não de quem é a ovelhinha que está quietinha. Né? Então, se ele vê qualquer brecha em você, eles vão explorar aquela brecha. Né? E não é um encostinho fraquinho, não, eles vão mandar os chefões, vão mandar os capitões para vir para você. Né? E vai explorar aquilo, vão tentar chipar, né? Vamos supor, desejo sexual, né? Todo mundo tem. Eles vão tentar botar ferramentas, chips, maquininhas para potencializar aquilo. Né? Então, diversas situações, quando você vê algumas subliminares, aquilo ativa. Né? A pessoa fica presa, vamos supor, uma pessoa que vai ver pornografia. Ela vê uma coisinha, aquilo vai levando e levantar, na hora que vê já está lá vendo as pornografia. Né? Porque são coisinhas que vão ativando. Né? E tudo isso eles estão monitorando, né? Estão tentando derrubar a pessoa para, né, que ela caia cada vez mais e mais. Então a gente tem que ficar consciente desses movimentos, dessas estratégias que ele faz. Às vezes você já decidiu, não, eu não vou comer tal tipo de produto, né? Eu não vou fazer tal coisa. Mas aí você acaba, né, com o tempo você vai lá e faz. Né? Fique consciente disso, porque você já tomou uma decisão. Né? O teu ser já tomou uma decisão. Né? Mas você ainda, por estar imerso nesse lodaçal enorme, né? Às vezes a gente acaba dando alguns passos atrás. Normal. Né? Que sirva para você tomar consciência de que isso acontece. Né? Mas que você está buscando ali. Né? Não se condene, porque a culpa também vai ser explorada por eles. Né? Aí eles te levam a fazer algo, aí agora vamos lá ativar o chip da culpa. Né? A pessoa fica remoendo, mas eu não vou conseguir, não sei o que. Né? Tá na mão deles. Né? Então não se culpe, não se condene, não condene os outros. Né? Viva e observe essas experiências. Então quando a gente começa a observar tudo isso, é interessante. Até como a gente reage, né, com essas energias. Então, o que acontece, né, no astral? Muitas pessoas, a maioria, né, nós não somos conscientes, então a gente não sabe direito o que se passa, né, o que se pode estar se passando. Mas uma das hipóteses é essa. Da mesma forma que aqui, se você tem desejos, impulsos e raiva e alguma coisa contida, e você tomar ali umas pingas, né, fica bêbado, aquilo se sobressai. Né? Aí o mental reduziu muito, então você não tem mais controle daquilo. Né? Aquelas energias ganhou mais potência, né? Mais força. Né? Os instintos, quando o mental ele baixa, os instintos eles ganham terreno. Então a pessoa ela vai brigar, né? Ela vai ceder aos impulsos sexuais, né? E no astral a mesma coisa. No astral você foi, então você praticamente esquece, né? Fica apagado. Então você vai sendo levado por impulsos. Né? Então a pessoa tem uma situação lá, ela se entrega. Né? Que nem a pessoa que fica entregue aos sonhos. Então, o que acontece, né? Quando a gente vai dormir? A gente tem que confiar na nossa vibração, no nosso interior. Né? De que você está querendo fazer o bem e tal. E né, o que acontecer que seja. Né? Serve como experiência. Mas geralmente você vai ser conduzido a boas experiências. Né? E se de repente teve algo ruim, não. Acontece. Né? Que sirva de experiência.
né? Mas o mental, mas aí acontece muito isso, né? O mental ele cai, então a pessoa fica mais vulnerável, né? Ela fica mais entregue, então ela cede mais aos desejos, a, a, até as fobias, né? Os medos, ela vai ter mais medo, aos impulsos. Então não é diferente do que a gente observa no plano físico, né? Tem uma coisa que é até mais complicado de dizer, mas é fato, a pessoa que tem um QI mais baixo, ela é mais manada, ela é mais suscetível a impulsos, ela é mais manipulada, né? Quanto mais baixa a inteligência, mais baixo o QI, mais manipulada ela é. Quanto mais alto, né, é mais difícil dela sair nesses caminhos. Só que como ela tem o QI alto, ela aí vai em outra classe de obsessores para tentar manipular os pensamentos dela. Né? Por exemplo, transformar alguém em um ditador. Né? Uh, Só que a pessoa ela vai ter muito mais consciência do que ela está fazendo. Isso é fato. Não é diferente dos animais. Né? Os animais eles estão entregues aos impulsos. Um cão que ele é tratado, que ele é maltratado, ele vai ficar um cão bravo e ele vai carregar aquela raiva pro resto da vida. Ele não tem controle da raiva, ele morde qualquer pessoa, né? Então, quando uma pessoa que um QI baixo, se ela entra uma zona, uma região que tem uma vibração ali de ódio, raiva, ela vai ser totalmente impregnada por aquilo, ela vai querer sair brigando, né? Ela não vai aguentar provocações, né? Vai entrar em deprê. Então a gente tem que ficar ciente desses movimentos energéticos, né? Então se a gente faz coisas no astral que a gente não faria em vigília, não é porque a gente é ruim, né? Porque eu sou muito mais ruim, não, porque tem energias ainda a serem trabalhadas, né? E a importância é buscar autoconhecimento porque você vai ficar mais consciente disso, né, no astral, que seja em forma de sonhos ou de projeções astrais, mas você vai ficar mais consciente, né, que muitas vezes você estava numa situação para tentar controlar aquilo, né, e não aquilo que a gente pensava, ou seja, varia muito. Ele continua aqui. Então estou vendo que não somos tão bons no nosso mental e astral, tem muita densidade e a Matrix. Não se estende muito além da Terra ou mundo espiritual. Também é uma Matrix. É só olhar as religiões, até muitos pseudo-espiritualistas. A Matrix vai muito além e seres no astral, no mental, até mesmo nossas densas dimensões que quer nos manter aqui presos. Né? Isso aí, então, já falei. Então, além de tudo isso, né, eles vão trabalhar mesmo é o nosso ego. Por isso que na Matrix a gente cresceu sendo ensinados, não acreditando, né, sendo ensinados que a Terra é o centro do universo, que só existe a humanidade, que outros planetas, que é absurdo você acreditar que existe vida em outros mundos, né? Então você sente um vazio enorme, né? O fato é esse, né? Uma alma que vem de fora, ela vai sentir um vazio enorme, porque você se pergunta internamente como assim? Não tem mais nada lá fora? Né? Eu vou ter que acreditar que o que tem lá fora, que a religião diz que tem um Deus que quer jogar todo mundo no fogo eterno, né? Ou ficar lá cantando com os anjinhos, né? As duas opções são terríveis, ou fogo eterno ou ficar cantando com os anjinhos infinitamente, né? Imagina que coisa chata, ficar ali dando louvor a não sei quem, né? Vestido de branquinho, tocando sininhos, né? Então assim, aí você sente um vazio enorme, porque, né? E imagina o desespero dessas pessoas, então ela se volta ao ego. Eu falei, então vou me agarrar a isso. Então o ego ele começa a lutar. Então por isso que tem toda essa luta, por isso que as pessoas resistem tanto a se espiritualizarem, né? Porque para elas tudo isso que existe. E aí vem o medo da morte, vem esse vazio, vem esse drama, né? Elas só vivem, vida para elas é curtir a vida. Isso tudo é ego. E o ego ele se alimenta, né? O que abastece o ego é o eu sou ali. E quando esse eu sou ele cansa, quando a alma ela vê que perdeu a encarnação, né? Vem a depressão. Então a pessoa está indo na balada. Se ela sofreu um acidente, de repente ela fica impossibilitada de continuar a vida que levava, ela entra em depressão, né? Se suicidam, né? Como os empresários, que muitos empresários se suicidaram porque caiu a realidade deles, né? Vão se matar, né? Porque a alma ali ela já está entregue. E o personagem faz o quê? Acabou a realidade dele, né? Como se acabou tudo que ele acreditava, já morreu, então já não tem mais, né? Então vem a morte. Ele mesmo tira a própria vida. Então, assim, é um vazio enorme quando você, que é um ser cósmico, né, que você traz dentro de si toda essa realidade, como eu falo, imagina o que você já não viveu lá fora. Né, porque você você não tem milhares de anos, você não tem milhões, você tem bilhões. Né, você é um ser eterno. Não teve um início. Você nasceu, né, não nasceu. Toda a história, tudo que existe no cosmos, você tem ciência disso. Né, você tem a percepção. Aí de repente você é colocado aqui, aí você tem que acreditar que tudo que existe é isso. Aí você vê esse mundo caótico,
Isso é desesperador. E o que as pessoas fazem? Elas se fecham, elas se encapam no ego e ficam vivendo só um mundinho fechado delas. Porque a realidade é terrível. Né? Ou seja, porque foram encapsuladas ali. Então o ego ele vai fazer de tudo para não sair daquilo. E como o indivíduo ele se encapa tanto nisso, quando ele morre, ele vai para o outro lado e continua vivendo esse Maya, essa Matrix, né? O Maya é a matéria. Então ele continua vivendo a Matrix. Lá os seres vampiros, né, criam todo o teatro para que ele continue, né, para que ele volte. Fala, você precisa voltar, né, porque tem pessoas ali para ajudar. Né, fala, é bom, eu tenho que trabalhar isso aí, isso. Aí volta. Mas não é ele, é o meio. As energias que estão aqui é do meio, não é dele. Então muitas pessoas que têm, às vezes, aquele nirvana, tem aquelas expansões que saem da Terra e tal, elas veem que não sente mais nenhum peso desse. Não sente mais raiva, não sente mais nada. Né? Porque tudo isso é da Terra, não é dela. Né? Eles vão sentir amor ao próximo, né? Algo que está dentro, que eles são. Né? Ou seja, se conecta com outra realidade. Que internamente sabemos que existe, é o que nós buscamos, é o que nos preenche, é o que nos faz sair da manada. Né? Fala, não, isso aí está errado, né? Não é só isso que existe. E é um caminho lógico, você, como eu falo, aqui na Terra é um planeta, tem vida, aí você fica sabendo, ó, aquilo ali lá em cima é um Sol, em volta dele tem vários planetas. Você linka automático, a criança já sabe disso. Se aqui é um planeta e tem vidas, lá também tem. E a criança ela começa a imaginar. E vem a Matrix tentando sufocar tudo isso nela. Só que você sabe, você pressente. Né? Bom, acho que eu até desviei demais aqui do assunto. Nem lembro mais qual que era a questão. Né? Matrix, só olhar, as religiões. Então, as religiões, né, é o que. É. Isso mesmo, né? Dessa Matrix que tenta encapar as pessoas e elas de repente não sabem o que é que está fazendo aqui, perdidas. Né? Essa luta do ego. Que a forma é essa: você faz ele esquecer de tudo. Né? E diz que não há nada. Então, isso é Matrix, é você mentir, é você omitir. Né? Só que você no interior está lá e sabe, né, o que você busca. Então, aí ou você busca sair do ego, que é buscar o que está fora, ou você se entrega ao ego, né, que aí você começa a querer viver a vida louca, né, viver a vida intensamente, né, que esse se entrega ao ego, porque ele se agarra a isso que ele está vendo, né, externamente. Então, o ego ele se baseia numa realidade externa, né, e a realidade externa, quando ela é manipulada por outros seres vampiros, né, você tá, ou seja, praticamente não existe. Então, por isso é um ser que passa a ter um grande temor à morte, porque quando ele morrer, toda a realidade dele cai. Né? Então é isso, né? Acho que respondi aqui. Ele pede aqui para explanar um pouquinho sobre isso. Agradece pelo trabalho. Né? Sou grato, esse aqui é um trabalho conjunto, né? Como andei vendo as palestras do Luiz Gonzaga, da Masofia, eu sempre recomendo, né? O cara, tipo, ele manda muito bem, né? E ele fala, né? Coisas assim que a gente já sabe, que se não tiver quem ouve lá, né? Ele não tem o que falar. E quem está ouvindo, nós somos uma rede. Então a pessoa formula questões, né? Que linka toda a rede. Então vai e responde, né? Vamos supor, no caso assim, meu papel. Então eu consigo captar melhor a resposta. Mas eu estou captando a resposta porque o outro está captando também. Né? Porque quando você tem uma questão, você já captou a resposta. Então você pede, quando você pergunta para alguém, você fala, me ajuda a, né, decifrar isso aqui. Então a gente, digamos, há uma conexão e a gente tenta, né, todo o coletivo. Né? Isso aqui é uma coisa coletiva. Então a gente vem, baixa a informação, né, e torna disponível para todo mundo, para outras pessoas também estarem acessando. Né? E outras pessoas que acessam também vão vir com a pergunta e vão buscar lá a pergunta. Né? Aí é o perigo das religiões, porque as religiões falam, nós temos a resposta e dão aquelas respostas falsas. Né? Mas o interior ele continua ali, né, linkando. Né? Por isso que assim, o autoconhecimento, né, é contínuo. Né? Para até a gente saber de fato o que somos. Né? Bom, espero que vocês tenham gostado. Né? Tiverem dúvidas, perguntas, podem deixar aí nos comentários ou me mandar por e-mail. Então, muito obrigado, até o próximo vídeo.